Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder mais uma questãozinha da banca Sesgran Rio de Matemática, tá bom? Então vamos lá, sem demora, é uma questão que se trata sobre juros, tá? Eu quero que você preste atenção a todos os detalhes, não se preocupe em si com o tempo, não avance, porque eu gosto de detalhar as coisas para que você possa ter uma boa compreensão e para que você possa responder mais questões similar dessa, parecida, para que possa conseguir o seu objetivo, tá? Então vamos lá arrochar o que diz nessa questão aqui. Essa questão está dizendo o seguinte, que Maria quer comprar uma bolsa, tá? Uma bolsa que custa um valor de R$ 85 à vista. Como não tinha essa quantia no momento, não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar duas prestações, tá? Duas prestações de R$ 45. Uma no ato da compra e outra um mês depois. A taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação é de. Então, bora lá, pessoal. O que acontece aqui? Primeiro ponto. Como que eu sei se é juros simples, se é juros composto? É, para que seja, tenha pelo menos a pequena possibilidade de ser juro composto, tinha que ser 2 meses, tinha que ter pelo menos no mínimo 2 meses para ter a questão de juros sobre juros. E geralmente a questão ela diz, ela afirma, tá? Então, beleza. Como disse um mês, nós sabemos que é o juro simples. E como que se calcula o juro simples? Tem algumas fórmulas que são importantes que nós devemos saber. O juros simples, ele é o capital vezes a taxa vezes o período que ficou aquela dívida lá, o valor da dívida lá, o período mensal, tá? Ou anual, dependendo do que se diz aqui. Tá, então vamos entender cada situação para que a gente possa compreender. O que seria o capital? O capital, ele nada mais é que um valor inicial, tá? Ele é o valor inicial, é o valor inicial da dívida ou é o valor inicial que você tem. É importante que você tenha isso daqui em mente. Outra coisa que você precisa entender é o seguinte aqui, tá, pessoal? Você precisa entender que tanto a taxa de juros como o período que você ficou devendo, esse juros está correndo, eles têm que estar no mesmo padrão. Como assim eu estou querendo dizer no mesmo padrão? Se a taxa é uma taxa anual, o tempo tem que ser anual. Se a taxa é mensal, o tempo tem que ser mensal. Perceba o seguinte, que o próprio texto ele já deu essa informação para nós, porque diz que a taxa de juros é uma taxa mensal. Perfeito. Eu já sei que o I é mensal, então o nosso I está associado com mensal. Mas ao mesmo tempo também ele disse que você vai pagar em um mês, né? Então, os juros nosso, a compra da prestação em um mês. Então, aqui está dizendo também que o período, ele também é mensal. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. Perfeito. Após isso, essa análise, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos também conhecer algo que é chamado de montante, tá? E o que é que seria esse montante? É importante que você tenha compreensão. O montante, ele significa o valor, tá? Ele significa o valor final de uma operação. Então, montante significa isso, o valor final de uma operação. Quanto que foi esse valor todo final? Então, isso é o montante. Tem alguma fórmula para o montante, professor? Tem sim, vamos lá. Montante é o capital mais os juros. Se eu quero encontrar os juros, eu vou isolar os juros. Se está positivo, passa para cá, negativo. Então fica montante menos capital é igual aos juros, tá? Então juros, escrevendo melhor, é igual ao que? Montante menos capital. Então, quem é o montante? Ele disse que foi duas parcelas de R$ 45. 45 mais 45 dá 90. Então já sabemos que aqui é R$ 90. Menos o capital. Qual o valor da dívida inicial? R$ 85. Então, consequentemente, eu já sei que o juros é um valor de R$ 5 de juros. Perfeito? Perfeito. Então, nós já temos essa informação bonita aqui, R$ 5 de juros. Agora, vamos continuar o cálculo para que a gente possa finalizar. Agora, nós queremos saber a taxa, certo? Então, como que nós vamos calcular essa taxa? Sabemos que os juros é o capital, a taxa e o período.
Perfeito? Então vamos fazer as devidas manipulações. Juros, deu valor de R$ 5, que eu já sei. Capital, é aqui que está a sacada, pessoal. O capital, como eu disse, foi dividido em 45, 45, só que o capital ele não tem os juros embutido. Então o valor, na verdade, vai ser um valor de R$ 40, tá? Porque nós temos que tirar esses juros de 5 vezes a taxa e vezes o tempo, que é um mês. Pronto, só isolar. 40 vezes i dá 40i, vezes 1, 40i. Então, no fim das contas, estou querendo dizer o quê? 40i é igual a 5, tá? 40i é igual a 5. Resultado final vai ficar quanto? Então, pessoal, isolo i, vai ficar 5 dividido por 40, vai dar um valor de 0,125. Aí você tem que fazer uma manipulaçãozinha aqui, que é só multiplicar por 100 para achar em porcentagem, que vai dar 12,5%. Então, a nossa alternativa correta, a nossa alternativa é esse. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Valeu, um grande abraço.